Olá, meus amados, mais uma vez, Urique Costa, canal Sem Fermento. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Desde já quero agradecer a você que tem assistido os vídeos, tem deixado seu like. Quero incentivá-lo a continuar dando força e apoio ao canal, compartilhando entre seus amigos e familiares. E a você que caiu aqui de paraquedas, quero desafiá-lo, incentivá-lo a ficar conosco até o fim, tirar suas próprias conclusões e também se inscrever no canal, deixando seu like e compartilhando os vídeos. Bom, desde já eu quero partir para o tema porque a minha intenção é cada vez mais diminuir o tempo de duração dos vídeos. E hoje eu gostaria de falar a respeito de como vencer o mundo, ou vencendo o mundo, melhor dizendo. O homem natural, ele é regido por uma lei, tipo de sobrevivência, de prioridades, que ele se coloca primeiro ele, depois a família, depois a sociedade em si e em quarto o seu país. E eles não buscam a Deus por serem natural. Mas o homem voltado para o Espírito, o homem que se entregou a Cristo, que tem um relacionamento com Cristo, esse é um indivíduo que foi transformado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo. E esse indivíduo, ele vive uma vida diferenciada da que o homem natural vive. O homem natural, ele tem o seu ego aflorado. Tudo que ele faz é por interesse. Tudo que ele faz é para tirar vantagem, para se beneficiar de alguma maneira. Essa é a mentalidade do homem natural. Mas o indivíduo que foi transformado pelo Espírito Santo e hoje é uma nova criatura, ele tem o seu ego de uma certa forma sob controle, por conta do homem espiritual que há nele. E esse homem espiritual que há nele não é ninguém menos do que Cristo, fazendo com que a vida dessa pessoa seja reflexo da vida que ele teve aqui nesse mundo, no momento em que ele se manifestou. Eu sei que as pessoas talvez não vão conseguir compreender, mas nós que já estamos em graça, temos a oportunidade e uma iluminação, um entendimento diferenciado das coisas que nos tranquiliza, nos dá confiança. E essa confiança que temos é que faz toda a diferença. E essa confiança que temos, ela também nos capacita a ter uma mente infinita. E uma mente infinita nada mais é do que a mente de Cristo. Uma mente que, não importa o assunto que se levante, nós teremos paz e serenidade para entender, para ouvir e não se turbar por conta do assunto que se levantou. E por que é difícil para o homem natural vencer o mundo? E por que para um cristão já não é tão difícil assim? Não vou dizer cristão, eu vou dizer para um iluminado, transformado pelo Espírito Santo, já não é difícil. E quando eu me refiro a mundo aqui, eu não estou me referindo ao mundo biológico, ao mundo físico, aliás, ao mundo natural. Eu me refiro ao mundo interior que cada um de nós temos. Jesus, ele foi tentado, e ali em Mateus 4,4, ele foi tentado, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ali ele foi tentado.
conforme está escrito, ele foi tentado. E ele venceu as 3 tentações. E após ele ter vencido essas 3 tentações, ele venceu o mundo. Agora, qual é o mundo que Jesus venceu? Jesus venceu os romanos, que oprimiam o povo judeu, que impôs a eles impostos e absurdos. Não, Jesus não impôs, não venceu o Império Romano. Jesus não venceu a hierarquia judaica, hebraica, que oprimia o povo. Jesus não venceu o sistema religioso daquela época. Jesus nada mais, nada menos venceu a si mesmo. Ele venceu a sua própria natureza humana. Essa natureza humana que tende a nos levar para longe de Deus, ela precisa ser de alguma forma denunciada para que eu e você tenhamos a oportunidade de lutar contra ela e nos colocarmos na presença de Deus sem reservas. Ela nunca jamais se submeterá a Deus. Romanos 8, 7 em diante. A inclinação da carne dá para a morte, mas a do espírito para a vida. Romanos 8, 7 em diante, tá, pessoal? Vou até ler aqui. Porque o pendor da carne, né? Romanos, já está no 5, 7, 8, 9, 8 aqui. Romanos 8, 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Vida e paz. Então, quando eu me inclino às paixões da minha carne, eu estou me inclinando para a morte. Mas quando eu me inclino para as paixões, não vou dizer paixões, quando eu me inclino para o espírito, eu recebo vida e paz. E hoje eu tenho desfrutado dessa vida e dessa paz. É uma vida em que, apesar de todas as necessidades e dificuldades, eu não me desespero, porque eu tenho a vida e tenho paz para entender que tudo é da vontade de Deus. E o louvo por isso. Enquanto isso, tem pessoas que não têm essa compreensão, que estão arrancando o cabelo, que estão desesperados sem saberem como agir. E a cada vez que eu converso com algumas pessoas que se denominam cristão, eu vejo que elas estão em perplexidade. E indivíduos diferentes, mas os problemas são semelhantes. A cada vez que eu paro para conversar com um ou com outro, é sempre uma situação semelhante, é de tribulação, porque não conseguem ter paz, porque se dizem ser de Cristo, mas vivem uma vida do homem terreno, querem servir a Cristo com uma vida humana, terrena. Jamais será possível. Romanos aqui ainda continua falando sobre isso. Romanos 6, agora o 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então são indivíduos que se dizem cristãos, porém estão vivendo uma vida natural, sem nenhuma semelhança com aquele a quem eles dizem servirem. Sem nenhuma semelhança. O seu ego está aflorado. A cada vez que abre a boca para orar, é para pedir algo para si mesmo. E aí só ora por alguém quando alguém fala, ora por mim, eu preciso da sua oração, vou fazer uma cirurgia, vou fazer um exame, uma prova, qualquer coisa, ora por mim porque eu vou falar para o meu pai que eu sou homossexual, coisa assim, ora por mim, para que ele não me mate, para que ele não me... tipo assim, ore por mim porque eu estou envolvido numa situação em que se minha esposa descobrir,
meu casamento vai para o beleléu, se colocou numa condição de condenação e agora está pedindo oração para que a oração surta algum efeito a favor dele. Essa é a mentalidade do homem natural. Então, se Jesus não venceu Roma, a hierarquia judaica, o sistema farisaico, então o que ele venceu? Ele venceu a si próprio. Quando o diabo o levou ao monte lá, quando ele chegou lá, olha, se és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o que ele declarou ali? Olha, aquela tentação ali era uma tentação da qual ele preservou a si mesmo. Ele preservou a si mesmo. A segunda tentação foi ele como é que eu posso dizer? Deixa eu ver. A segunda tentação, eu acho que eu anotei aqui alguma coisa. Eu estava lendo mais cedo. A segunda tentação foi para não se engrandecer. Porque se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Aí ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque se ele fizesse aquilo, e os anjos viriam e o pegariam pela mão, e ele seria engrandecido por conta daquele ato. E o terceiro e último ato da tentação foi de não querer ser Deus sobre todo mundo. E aí ele é levado a um pináculo do templo, onde ele mostra toda a glória do reino. Se prostrado me adorares, tudo isso te darei. E ali ele se tornaria um rei absoluto sobre todos aqueles que seriam subjugados por ele. Então ali ele venceu a tentação de não querer ser igual a Deus. Porque essas são as tentações que sobrevêm sobre cada um de nós. Quem aqui não quer ser? Quem aqui não quer ter? E quem aqui não quer ser superior ao outro? Isso é o que o homem natural busca. O homem natural busca ter e ser superior aos outros. E ele venceu as tentações e assim ele venceu o mundo. E aí, quando você vê, venceu o mundo, aí você olha para o mundo natural, aí você fala, não bebo, não fumo, não farro, não faço farra, tá, venci o mundo. Venceu mesmo? Você fala mal de alguém? Você tem orgulho? O seu ego ainda faz com que você bata no peito dizendo, eu me orgulho de ter feito isso. Então, o seu ego ainda é uma realidade presente na sua vida? Se o seu ego é uma realidade presente que faz com que você deseje o melhor para si, independente de se a outra pessoa está numa boa ou se está numa pior, então você não venceu o mundo. Você tem que vencer o mundo que há dentro de você, porque cada um de nós temos um mundo para vencer. Tem pessoas que, se parar para conversar com alguém e descobrir que essa pessoa é de uma outra religião negra, candomblé e assim por diante, essas pessoas já ficam logo perturbadas. Tem muita gente assim, que precisam vencer a si mesmo e acha que tem que vencer os outros. Não é o mundo lá fora, é o mundo dentro de nós. Porque o que nós temos dentro de nós, o ego, e o que nós temos também dentro de nós, o reino, e o que está imperando sobre nossas vidas, o que nos governa nesse momento? O meu ego ou o reino está se fazendo uma realidade na minha existência física. Porque é muito fácil saber se o nosso ego está sendo vencedor ou se o reino está se fazendo real através de nós nesse mundo físico, através do ego. Nós não temos mais interesse essas coisas do mundo, é necessária, mas elas não mais são prioridade para nós.
não mais. Deixaram de ser prioridade há muito e muito tempo. Então, quando a gente olha para dentro das denominações religiosas, o que nós vemos são pessoas querendo buscar um Deus espiritual para satisfazer as suas necessidades materiais, buscando aquilo que ele não prometeu. Claro, ele vai dar, porque ele permite, ele concede, ele faz com que essas pessoas tenham saúde, para que elas consigam trabalhar, honrar seus compromissos e alcançar os seus objetivos. E os seus objetivos, uma vez sendo alcançados, não as tornam mais próxima de Deus, nem menos. Não a questão da vida financeira abundante não lhe torna melhor do que o outro, não lhe torna mais íntimo de Deus do que o outro. Eu olho para Cristo andando na terra, e ali tinha pessoas de posições sociais, pessoas de renome, pessoas de influência, pessoas de família ali, nobre, pessoas nobres, né? E aí ele vem, poxa, eu preciso montar meu ministério. Deixa eu ver nada. Ele foi lá, pegou um pescador sujo, talvez com a unha toda suja, unha grande, sabe aquelas pessoas que andam descalça, ou que andam de sandália havaiana o dia todo, que tem sudorípases no pé, que soa pra caramba, e fica com aquele pé cheio de lama. Pescador. Aí Mateus era talvez o mais arrumadinho, porque trabalhava na coletoria de impostos. E aí os demais provavelmente tudo com a unha suja de terra, com aquele aspecto sem credibilidade. E ele olha, vocês vêm, Pedro, André, Felipe, e assim sucessivamente. Porém não há um que a gente possa dizer assim, olha, aquele ali tinha estudo. Não há um. Tanto é que quem ensinou eles a ler e escrever foi Maria Madalena. Maria Madalena ensinou a eles a ler e escrever. Pedro ainda relutou um pouco, mas acabou cedendo depois por causa de João. Então, quando nós nos lançarmos nas mãos de Deus e quando nós tivermos a compreensão de que a nossa vida não é mais uma responsabilidade nossa, mas totalmente de Deus, então as coisas começam a acontecer. A nossa mente começa a se abrir. Porque enquanto você luta por tudo quanto você precisa e eu tenho que fazer, eu tenho que ter, eu tenho que correr atrás, enquanto você está fazendo essas coisas, ele está de braços cruzados te assistindo. Mas no momento em que você se lançar, Pai, lembra de Marta e Maria? Maria ali aos pés de Cristo, desfrutando da presença dele, usufruindo da comunhão. E enquanto Marta na correria dos afazeres. E aí Marta dá uma bronca em Jesus, porque Maria estava se omitindo de ajudar, porque ela estava desfrutando da comunhão, da presença desse Cristo, que há em você e que também há em mim. Enquanto você não desfruta dessa comunhão, você está como Marta, na correria, no estresse, nos afazeres do dia a dia, sem tempo para desfrutar. Relaxa. A partir do momento em que você tiver um espírito dentro de si que possa te dizer relaxa, é porque a sua mentalidade já abriu. E assim você vai conseguir vencer o mundo que há em você. É necessário que eu e você entendamos que a nossa natureza humana tem que morrer. Se ela não morrer, o nosso corpo jamais poderá ser usado, poderá ser a habitação do nosso Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza humana, e se nós fizermos ela morrer, Deus ele habitará em nós. Ele já habita, mas ele está, de uma certa forma, inoperante, vamos dizer assim. De uma certa forma, ele está inativo.
está desativado, mas para que ele possa ser ativado, eu preciso fazer com que essa minha natureza humana morra, e assim ela morrendo, eu consigo vencer as minhas tentações. As tentações que não são poucas, que o mundo está oferecendo, está empurrando, está te dando de graça. Então, meus amados, eu tenho aprendido muita coisa nesses dias em que também fiquei um pouco distante dos vídeos, da câmera, melhor dizendo. Fiquei meditando a respeito da minha vida, a respeito da vida em como ela deve ser, e eu vejo que Cristo, ele cumpriu cabalmente com todo o seu propósito de nos mostrar a forma em que devemos viver. Se eu e você não tivermos as características da vivência de Cristo nessa terra, não vamos deixar de ser salvos. Porém, não vamos ter conseguido mostrar ao mundo qual foi o propósito do nosso chamado. Sabe, eu vou ler aqui uns 2 ou 3 versículos e vamos encerrar. Na verdade, são mais, né? São passagens, né? Versículo. 2 ou 3 passagens para encerrar. Coríntios. 1 Coríntios, deixa eu ver se eu sei. 1 Coríntios 6. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É o que Paulo está dizendo. Todas elas nos são lícitas, mas não deixarei me dominar por elas. Não me deixarei dominar por nenhuma delas, aliás. Por quê? Porque há um ser espiritual, há uma essência espiritual dentro de nós que nos capacita a não ceder, que faz com que saiamos vencedores de todas as encrencas em que nos envolvermos. Não estou falando de encrencas físicas, estou falando aqui de escolhas, decisões. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago como aquele, os alimentos no caso, né? Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Então, o nosso corpo, ele não foi feito para nós fazermos mau uso, uma alimentação ruim. Não, ele nos foi concedido para que possamos ter ele de uma forma mais pura possível. E continuando, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Agora, ainda em 1 Coríntios, aqui é 1 Coríntios 6, 12 a 13. Agora o 14, aliás. Deus ressuscitou o Senhor e também ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vosso corpo sois templo do... Não sabeis que vosso corpo são membro. Então, Deus ressuscitou o Senhor e também ressuscitará o nosso corpo. Ou seja, Ele fez morrer essa carne. Ele fez essa carne morrer juntamente com Ele no Calvário. No Calvário ali Ele disse está consumado e Ele matou a carne. E Ele foi ressuscitado. E nós também fomos, nós não. Aqueles que se encontravam lá, nós já nascemos numa condição muito superior àqueles que estavam lá, porque eles passaram por uma transição e nós já somos inseridos nessa eternidade de Deus. E agora, 1 Coríntios ainda 15,
15, 45 a 49. Pois assim está escrito. 1 Coríntios 15, 45 a 49. Pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante. Mas o primeiro não é espiritual, e sim natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem foi formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Então, ali o alimento é para o estômago, como o estômago para o alimento, e Deus destruirá ambos. Deus fez morrer a natureza humana, a carne. Na verdade, a carne ela está sem força, sem poder de ação. Ela está ela só morre na vida daqueles que receberam a iluminação do Espírito Santo, a ressurreição. Ainda tem muita gente para ressuscitar nesse entendimento. Ainda tem muita gente que vai ressuscitar por meio da mensagem da graça, porque Deus ele vai destruir tanto o estômago quanto o alimento, fazer com que aquela carne morra, e essa pessoa ela agora vai ressuscitar com Cristo. Cristo já ressuscitou, agora falta você. Então, muitas pessoas já ressuscitaram e ainda tem muita gente ressuscitando. E essa pessoa que agora ressuscita vai trazer a imagem do que é celestial e não mais a imagem do que é terreno, Adão. E essa pessoa agora ela se torna uma nova criatura em Cristo. Então, o primeiro homem é natural, terreno, e o homem terreno, ele busca os seus próprios interesses, ele não está nem aí para Deus. Ele tá para viver a sua vida assim como a bola para o gol. Então, eu estou tentando lembrar aqui um outro versículo para fechar. Eu acho que é Colossenses. Eu nunca marco. Mas eu vou ter que marcar, porque ele tem sido muito necessário nesses últimos vídeos. E eu vou ter que marcar ele. Colossenses. Portanto, aleluia. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas que são do alto. E aí você olha para dentro das denominações religiosas. O que é que são as coisas do alto? É só olhar para dentro de si. Olha para dentro de si e o Cristo que está dentro de você vai te iluminar. As coisas do alto são coisas não materiais. E o que se vê as pessoas na correria, na intenção de alcançar coisas materiais, são necessárias? São. Mas isso define a minha espiritualidade, a minha comunhão com Deus? Não! A minha comunhão com Deus ela vai além dos objetos, das coisas materiais, das coisas visíveis. A minha comunhão com Deus ela transcende a todas essas coisas. Essas coisas jamais podem me modificar em qualquer aspecto que seja. Essas coisas jamais podem fazer a diferença na minha vida. Deus é que faz essa diferença. Deus é que nos fortalece. Deus é que nos dá saúde, que nos dá vida, é que nos dá o sustento e nos mantém. As demais coisas Ele acrescenta. Relaxa, tem crise. Fazer como meu pai falava, calminha aí, Beth. Por causa daquela música, calma, Beth, calma, Beth. Aí ele continua assim,
Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, e as pessoas estão pedindo carro, casa, iate, barco, helicóptero, avião, materialismo. Porque se morreste, a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Descubra a sua vida que há dentro de você. Descubra o Deus que há em você e ache a sua vida. A Bíblia diz assim, o Cristo disse, Jesus disse, aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Porém, aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. E só hoje eu tenho compreensão do que isso significa. Eu passei por 21 anos e nunca entendi isso. E hoje eu tenho a compreensão clara do que isso significa. Quando você ganha todas as coisas que são teus desejos naturais, e você se sente realizado por cada bem, por cada conquista, por cada coisa que você tem, você achou a sua alegria nessas coisas, perdeu a sua essência. Perdeu aquela oportunidade de mostrar que você é filho de Deus e que traz a essência de Deus dentro de si. E o que você tem para mostrar às pessoas são as suas coisas materiais. E dentro de você, você não tem nada a apresentar para ninguém. E muitas das vezes você consegue essas coisas por meio de ilícitos, que são um meio do qual você mesmo se envergonha. Mas você desfruta de uma vida luxuosa, de uma vida nos palacetes, de uma vida nos holofotes, no salto, no palco da vida, sendo aplaudido e sendo ali bajulado por pessoas que têm interesse de aproveitar daquilo que você tem. E você perde a oportunidade de mostrar a essência do Deus que há em ti. Perdeu a sua vida. Perdeu o significado do que é a vida. Se deixou ser consumido por essas coisas materiais. Então tem crise, relaxa. Quando você tiver capacidade de dizer relaxa, a sua mente já está muito expandida. O seu espírito é um com Deus. E você e ele são um. Não importa se você está pescando, ou jogando bola, ou soltando pipa, ou andando de carro. Não importa. Não é que... É porque todos nós temos uma mentalidade religiosa de que achar que a santidade é ser aquele cara perfeito. Não, não é isso. É na hora que você abre a boca, você ter palavras de sabedoria, passar paz para as pessoas, dar direção, orientação no caso, né, conselhos. E aí, prosseguindo aqui, porque se morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado. Aleluia. Glória a Deus. Chegou o momento do Cristo que há em você se manifestar. E quando ele se manifestar, ele está manifestando você. Ele está lançando você ao mundo como Cristo, como Ele mesmo. Já não sou mais eu quem vive. Cristo vive a minha vida. E que a sua mente seja infinita, que os seus olhos sejam iluminados e que essa mensagem possa trazer entendimento ao seu coração e que ela possa lhe dar rumo, direção e fazer com que você verdadeiramente reflita sobre o que você tem feito e sobre o que você tem demonstrado para as pessoas, o que você tem apresentado às pessoas. Uma pessoa egoísta, uma pessoa de Deus ou somente uma pessoa religiosa. Aí ele vai dizer assim agora: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E o que é essa natureza terrena? Ela é uma natureza prostituta. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição.
impureza, paixões lascívia, desejos malignos, avareza, que é a idolatria. Porque é por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, a ira de Deus ainda ela é uma realidade nos nossos dias, mesmo estando já na eternidade. Porque a ira de Deus ela se manifesta toda vez que você é pego num desses delitos cometidos. Prostituição, o cara que se envolve com prostituição, ou a mulher, uma hora ou outra, ele recebe a notícia de que ele está contaminado por um vírus letal, um HIV. E aí a ira de Deus se manifestou e ele vai pagar com a sua própria vida. Ele desperdiçou a sua vida pelos seus desejos e suas paixões humanas. Abra mão das suas paixões humanas. Junte-se a Deus. Una-se a Ele. Porque se você se unir a Deus, você se torna um só com Ele. E assim, como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Você também vai poder dizer. Ali ele era humano. E ele disse, eu estou no Pai. E vós em mim, e eu em vós, logo todo junto e misturado. Então Deus está em você, fazendo com que você seja um só com Ele. Ele não levou em consideração os erros cometidos por Israel naquela época, e agora que Ele estabeleceu o reino, a graça, Ele está concedendo a você e a mim a oportunidade de revelar ao mundo o Deus em quem nós servimos no Espírito. Não é no fechar dos olhos, no levantar das mãos, não é nessas coisas que agradamos a Deus. Até porque a nossa carne está morta. Nós temos que fazer a diferença com a essência de Deus que há em nossas vidas. Temos que ser perfume agradável, temos que ser luz e sal, para fazer com que as outras pessoas compreendam e entendam a necessidade de abrir mão, de cuidarem de si mesmos, mas se lançarem em Deus, juntamente com suas ansiedades, juntamente com todos os seus problemas, e falar, Senhor, eu não tenho condição nenhuma, eu me coloco na tua mão e quero depender somente de ti. Eu tenho um irmão que é muito oportunista e aproveitador. Na hora em que está com dificuldade, ele aparece, arranca daqui, arranca dali, suga todo mundo. Mas quando ele melhora um pouquinho, ele some. Tipo assim, eu vou deixar vocês em paz, não quero saber se vocês agora estão precisando, não quero saber se vocês agora querem saber de mim e não quero saber de vocês. Mas quando as coisas recaem, ele volta. E sempre naquela tentativa de sugar. E ele tem feito isso. Então faça como esse meu irmão que só chega com seus problemas e acaba usufruindo daquilo que nós temos. Que sejamos assim perante o nosso Pai. Todas as minhas coisas são tuas. E o que Deus tem? Deus tem dinheiro? Não. Deus tem paz, Deus tem justiça, Deus tem autoridade, Deus tem nome. Deus tem todas as coisas sob o seu controle. E Ele delegou a mim e a você autoridade, domínio próprio, para que possamos usufruir dessa presença de Deus e assim vencermos as nossas tentações do dia a dia. Porque sem essa presença não há quem fique de pé. Então agora, para fechar de fato, e agora a gente vai fechar. Eita, saiu aqui a folha. Saiu. Saiu, mas eu lembro de cabeça. Aquele que tem meus mandamentos, este é o que me ama. Será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Deus quer se manifestar através da sua vida. E talvez você não compreende ainda, porque a sua mente não abriu. A sua mente ainda está limitada.
e doutrinada pela religião. Umas épocas atrás aí, a minha mente também foi doutrinada pela religião. E um dia me perguntaram, mas você também acreditava nisso? Aí me veio a palavra. Quando eu era menino, pensava como menino. Eu entrei na religião, não sabia de nada. E aí tudo quanto me falavam ali, eu tinha como verdade. Só que eu cresci na graça, no conhecimento, na fé, na comunhão. E então aquilo que me ensinaram, hoje eu posso dizer para você, estava errado. E aquilo que estão ensinando a você também está errado. O conceito que você tem aprendido não faz com que você tenha consciência exata daquilo que você é em Deus e de quem é que está em você. Você nunca foi incentivado a buscar a Deus que há em você, mas é no monte, é no templo, é em qualquer lugar, menos dentro de você. Então, meus amados, que essa mensagem alcance o coração de vocês, ilumine os vossos olhos e o vosso entendimento, para que ela possa fazer com que vocês tenham uma plena clareza. E também como eu ouvi alguém dizer um dia, a espada, essa palavra ela é uma espada de 2 gumes. Ela pode servir para cortar a sua cabeça, porque às vezes você diz assim, eu creio na verdade. Eu creio que isso é verdade, mas não creio que é possível viver. Então a espada ela é de 2 gumes. Ela está cortando a sua cabeça porque você crê que há uma verdade nessas palavras, mas acha que não consegue viver. E se você acha que não consegue viver, é engano seu. Quem capacita e quem sustenta e quem mantém é Deus. Ele é que opera tanto querer quanto efetuar. Cristo em nós, a esperança da glória. Não mais esperança, porque nós não vivemos em esperança. Nós vivemos já em uma outra época. Então, meus amados, graça e paz e um beijo no coração de cada um. Amo vocês.